A história registrou reis e profetas, mas foram elas que mantiveram Israel de pé. E para entender o peso real dessa afirmação, você precisa esquecer tudo o que imagina sobre o passado. Não existia eletricidade, não existia água encanada, não existia nenhum tipo de automação. Cada grão de trigo que alimentava uma família passava primeiro pelas mãos de uma mulher. Cada fio de lã que virava roupa era fiado manualmente, num processo que podia levar semanas para produzir tecido suficiente para uma única túnica. Cada jarro de água que abastecia a casa era carregado na cabeça ou nos ombros, muitas vezes por distâncias de 500 metros a 1 quilômetro, várias vezes ao dia. Essa era a base da existência feminina em Israel, e o dia começava antes do nascer do sol. O primeiro som que ecoava dentro de uma casa israelita, por volta das 4 da manhã, não era o canto de um galo. Era o atrito rítmico da pedra de moer. 2 pedras circulares, uma sobre a outra, com um orifício no centro por onde o grão era despejado. A mulher se ajoelhava diante do moinho de mão e girava a pedra superior com movimentos repetitivos, constantes, por 30 a 60 minutos seguidos, até transformar o trigo em farinha fina o suficiente para o preparo do pão. O esforço físico exigido era tão intenso que escavações arqueológicas em sítios israelitas revelaram deformações ósseas nas articulações dos joelhos, dos punhos e da coluna de esqueletos femininos, marcas permanentes deixadas por décadas de moagem diária. E não era pouca farinha. Uma família média em Israel tinha entre 5 e 7 filhos. Somando marido, esposa, filhos e, em muitos casos, sogros ou parentes agregados, uma casa podia abrigar de 8 a 12 pessoas. Para alimentar esse grupo, a mulher precisava produzir entre 3 e 5 quilos de pão por dia. Isso significava moer manualmente uma quantidade proporcional de grão toda manhã, sem falta, sem pausa, sem exceção. Se ela não moesse, ninguém comia. O pão era assado num forno de barro chamado tabum, uma estrutura cônica com cerca de 60 centímetros de altura, alimentada por esterco seco de animal ou gravetos. A mulher moldava a massa em discos finos e colava nas paredes internas do forno aquecido, retirando cada pão com as próprias mãos quando a massa estava assada. Queimaduras eram frequentes. Cicatrizes nos antebraços e nas mãos faziam parte da rotina. E o processo inteiro, da moagem ao pão pronto, precisava estar concluído antes que o restante da casa acordasse, porque o dia de trabalho pesado ainda nem tinha começado. Depois do pão, vinha a água. Em vilarejos e aldeias, a fonte de água mais próxima podia estar a centenas de metros da casa. Em regiões montanhosas, como a de Judá, a distância podia ser ainda maior. A mulher carregava um jarro de cerâmica com capacidade de 15 a 20 litros sobre a cabeça ou apoiado no quadril, percorrendo caminhos de terra batida, subindo e descendo encostas até 2 ou 3 vezes por manhã. O peso total que ela transportava numa única viagem equivalia a carregar uma criança de 2 anos nos braços, só que em equilíbrio sobre a cabeça. E a necessidade diária de uma família de 10 pessoas girava em torno de 60 a 80 litros. Faz a conta do número de viagens. A cena descrita no livro de Gênesis, capítulo 24, quando Rebeca oferece água aos camelos do servo de Abraão, ganha uma dimensão completamente diferente quando você entende que um camelo sedento bebe entre 100 e 150 litros de água de uma vez. Se havia 10 camelos, Rebeca se dispôs a puxar e carregar algo próximo de 1.000 litros de água manualmente de um poço. O texto bíblico registra esse gesto como prova de caráter, mas também revela, sem querer, o nível de resistência física que essas mulheres possuíam. Com o pão assado e a água garantida, a próxima tarefa era a produção têxtil, e aqui a escala de trabalho se torna quase incompreensível para os padrões atuais.
Cada peça de roupa usada por cada membro da família era produzida dentro de casa, do zero, pela mulher. O processo começava com a tosquia das ovelhas ou com a colheita do linho. A lã bruta precisava ser lavada, cardada, fiada e depois tecida num tear vertical de madeira que ficava permanentemente montado dentro da casa ou no pátio. Produzir tecido suficiente para uma túnica simples levava entre 30 e 40 horas de trabalho manual no tear. Uma túnica, para uma família de 8 pessoas que precisava de roupas para o frio, para o calor e para substituir peças desgastadas, a mulher passava literalmente centenas de horas por ano apenas fiando e tecendo. Provérbios 31, um dos textos mais detalhados sobre a rotina feminina em Israel, descreve a mulher virtuosa como alguém que busca lã e linho e trabalha com prazer com as mãos. O texto diz que ela estende as mãos ao fuso e os dedos seguram a roca. A palavra hebraica usada para fuso, kishor, e para roca, pelek, apontam para instrumentos específicos de fiação manual que a arqueologia confirmou serem onipresentes em lares israelitas. Escavações em Tel Arad, Berseba e Laquis encontraram centenas de pesos de tear e fusos de fiar em camadas domésticas, indicando que a produção têxtil era tão central na vida feminina quanto a produção de alimentos. Mas a rotina não se limitava a alimentar e vestir. A mulher israelita era, na prática, a administradora financeira da casa. Provérbios 31, versículos 16 e 18, descrevem uma mulher que avalia uma propriedade, compra um campo com o fruto do seu trabalho e planta uma vinha com as próprias mãos. Ela percebe que o seu comércio é lucrativo. Isso não é poesia abstrata, é descrição funcional. Em muitas comunidades israelitas, especialmente nas aldeias rurais, a mulher era quem negociava o excedente da produção doméstica no mercado local. Azeite, tecido, cerâmica, alimentos preparados. Ela fixava preços, trocava mercadorias e garantia que a casa tivesse reservas suficientes para sobreviver aos meses de escassez entre colheitas. A gestão do estoque doméstico era uma engenharia de sobrevivência. Sem refrigeração, sem conservantes e sem qualquer forma de armazenamento industrial, a mulher precisava dominar técnicas de preservação de alimentos que exigiam conhecimento preciso de proporções e de tempo. Azeitonas eram curadas em salmoura com concentrações específicas de sal. Figos e uvas eram secos ao sol em processos que levavam de 5 a 7 dias e exigiam vigilância constante contra insetos e umidade. Grãos eram armazenados em silos subterrâneos, revestidos de cal para evitar a proliferação de fungos. Um erro no processo significava comida estragada. E comida estragada, numa economia de subsistência, significava fome. Agora soma tudo isso e coloca sobre os ombros de uma mulher que, na maioria dos casos, estava grávida ou amamentando. A taxa de natalidade em Israel antigo era altíssima, estimada entre 6 e 8 gestações por mulher ao longo da vida, embora a mortalidade infantil fizesse com que apenas 3 a 5 filhos sobrevivessem até a idade adulta. A mulher atravessava cada gravidez sem acompanhamento médico, sem analgésicos, sem nenhuma das condições básicas que hoje se consideram mínimas para uma gestação segura. O parto era assistido por parteiras da comunidade, realizado em casa, geralmente na posição ajoelhada ou agachada sobre pedras de parto, conforme referido no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 16. A mortalidade materna era devastadora. Estimativas baseadas em estudos de populações antigas do Mediterrâneo Oriental sugerem que entre 1 em cada 10 e 1 em cada 20 mulheres morria em decorrência de complicações no parto ao longo da vida reprodutiva. E mesmo nos dias seguintes ao parto, o descanso era limitado. A casa não parava.
Os outros filhos precisavam ser alimentados. Os animais precisavam ser cuidados. O forno precisava ser aceso. A cultura israelita reconhecia um período de impureza ritual após o parto. 40 dias para um menino e 80 dias para uma menina, conforme Levítico 12. Mas isso não significava repouso físico, significava restrição de acesso ao santuário. A rotina doméstica continuava. Além de tudo o que acontecia dentro da casa, a mulher israelita também era responsável por parte significativa do trabalho agrícola. Durante as colheitas de cevada e trigo, entre abril e junho, toda a família era mobilizada. E as mulheres trabalhavam lado a lado nos campos, ceifando, recolhendo feixes e separando grãos.